soberania e segurança alimentar e nutricional. Eu e o professor Flávio Valente, que até dispensa apresentações, que todo mundo conhece, né? É a nossa grande referência no debate sobre direito humano, alimentação e nutrição adequada, né? Uma grande inspiração para todos nós. Quem trabalha com direito humano, em algum momento, teve como inspiração o Flávio, com certeza, né? E aí, hoje, a gente está aqui com o objetivo de apresentar para vocês uma proposta de curso, né, sobre a exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequada junto ao PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente se dividiu da seguinte forma, eu vou falar aqui muito rapidamente, né, em que contexto que surge esse curso, falar um pouco das ações que a gente tem desenvolvido em relação à alimentação escolar nesse período da pandemia, e aí, em seguida, o Flávio ele vai apresentar para vocês, de uma forma breve, a proposta do curso, a quem ele se destina, como é que a gente vai estar abrindo as inscrições, né, e tirando dúvidas de vocês em relação ao curso, tá bom? Estou vendo aqui pelo chat que a gente tem pessoas aqui de todo o Brasil, tem gente do CAI, tem nutricionistas, tem pessoas ligadas a redes e movimentos da segurança alimentar e nutricional, da agricultura, e isso é muito bom. É exatamente essa que a gente entende que é o potencial que o programa de alimentação escolar ele tem, né? Ele mobiliza muita gente, ele é um dos maiores programas de alimentação do mundo, né? Atendendo mais de 40 milhões aí de escolares, e que ele mobiliza um conjunto muito grande de atores. Gente, eu vou só pedir para vocês ficarem atentos ao microfone, isso é bem importante. Quem tiver com o microfone ligado, olha, tenta desligar o microfone para a gente poder caminhar aqui com a live, né? Então, a alimentação escolar, ela tem essa capacidade de mobilizar um conjunto muito amplo de gente falar rapidamente que a gente, do Fórum, né, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, para quem ainda não conhece, é uma rede da sociedade civil que há mais de 20 anos, então o Fórum nasce em 98, o Flávio é um dos fundadores dessa rede, né, Flávio? Que há mais de 20 anos, então, luta pelo direito humano à alimentação, pela soberania e segurança alimentar e nutricional. E nesse momento de pandemia, em que a gente tem repercussões muito sérias sobre a garantia desse direito, a gente tem procurado atuar em rede com um conjunto de outras organizações, com universidades, com órgãos como a Defensoria, Ministério Público, para estar garantindo que, durante a pandemia, a alimentação escolar seja garantida. Então, assim, nosso grande lema nesse momento das organizações que estão envolvidas com essa luta é que a alimentação escolar, durante a pandemia, ela é um direito e cumpre um papel aí importante nesse momento que a gente sabe que muitas famílias estão cruzando a linha da pobreza num país que já é marcado pelas desigualdades e que essas desigualdades se acentuam no momento como esse da Covid, né, e da pandemia. E aí, em termos de ações, o que tem sido feito, né, até o presente momento, e aí vou falar um pouquinho disso para entender onde que o curso ele se insere, a gente vem nessa atuação mais ampla, com um conjunto amplo de redes, de organizações, de movimentos, tanto de segurança alimentar, da agricultura familiar, da educação, desenvolvendo uma série de ações, né? Uma delas é a incidência no Congresso Nacional, porque primeiro foi para aprovação da lei, né, que incluía um artigo, então, na legislação do PNAE, para que durante esse período da pandemia os gêneros pudessem ser distribuídos e serem atendidos, né? Mas agora também a gente continua tendo uma incidência no Congresso, porque volta e meia tem iniciativas legislativas tramitando no Congresso que, em alguma das vezes, inclusive, coloca
o desenho desse programa em risco e tudo aquilo que a gente conquistou até o momento. Então, a gente tem incidido. Na semana passada, a gente teve uma vitória importante em relação a essa questão. Tinha um projeto de lei tramitando com algumas emendas que descaracterizavam o desenho do programa, e a gente conseguiu, a partir de uma atuação coletiva e articulada, né, fazer com que essas emendas, então, elas não fossem aprovadas, não fossem acolhidas, né? A gente também elaborou, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o MST, um guia da alimentação escolar, tratando sobre os casos de sucesso na implementação, falando um pouco sobre o processo de implementação nesse período da pandemia. Então, o guia está disponível na nossa página do Fórum, fbsan, com 2s.org.br. Também uma atuação em conjunto, em diálogo com o Ministério Público e com a Defensoria, no sentido de assegurar esse direito em todos os municípios, nos estados, para que todos os estudantes também tenham acesso à alimentação escolar, os estudantes da rede pública. A gente também tem desenvolvido, com várias parcerias, ações de formação e troca de experiências. Então, acredito que alguns de vocês aqui tenham, inclusive, participado das últimas 2 lives que nós fizemos. A primeira foi sobre compra da agricultura familiar para alimentação escolar e a troca de experiências com estados e municípios que estão fazendo essa compra durante a pandemia, para mostrar que isso é possível. E a última, que foi na semana passada, que a gente fez justamente para falar sobre a exigibilidade do direito à alimentação escolar durante a pandemia. Então, a partir disso, a gente, num movimento aí de diálogo com a FIAM Brasil, que é uma organização de grande importância na defesa do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, e que também faz parte do fórum, e também com o Centro de Ciência e Tecnologia sobre SAM e DANA da região Nordeste, que o Flávio aí, né, também representa. Nós fizemos um primeiro diálogo, e a partir daí nasceu essa ideia da gente fazer um curso à distância, para tratar dessa questão da exigibilidade do direito à alimentação escolar. Então, o Flávio vai explicar um pouco mais desse curso, depois a gente vai tirar as dúvidas. E essa é uma iniciativa que a gente está construindo em conjunto, então, o Fórum, a FIAM Brasil, né, o Centro de Ciência e Tecnologia sobre SAM e DANA da região Nordeste, e projetos de extensão de algumas universidades que interagem no âmbito do FBSAM, que é a Universidade Federal Fronteira Sul, a UFES, a UFRJ de Macaé, a UERJ e a Unirio. Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido Flávio, falar um pouco sobre o curso, como é que a gente está desenhando e pensando esse curso, e aí depois a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas com vocês, tá bom? Flávio, pode falar. Acho que seu microfone está fechado. Agora está aberto? Agora está aberto, pode falar. Tá legal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de avisar todo mundo que nós estamos com a lotação completa na sala. E nós estamos fazendo streaming já. Passamos de 75 pessoas. Essa é a primeira... Eu falei que a alimentação escolar mobiliza. Mobiliza mesmo. Então, a ideia do curso surge há algum tempo atrás já, antes de se filiar a essa ideia maior que nós estamos agora juntos. Ela surge no nosso centro por uma necessidade que a gente vê de reativar a questão da exigibilidade, da luta pela exigibilidade do direito humano. A gente vê que o direito humano está passando por uma fase complicada, não só no Brasil, mas como no mundo, de perda de forças devido à própria crise da democracia burguesa. Porque vocês lembram, né, que os direitos humanos são parte, né, na realidade, de um grande pacto social que foi estabelecido entre a burguesia e o resto do povo, para eles poderem tomar o poder, né? Ou seja, em troca da burguesia assumir o poder e de exercer o papel de governo nas sociedades capitalistas, eles abrem a possibilidade do povo ser o soberano.
uma soberania popular, né? Então, vocês veem que isso daí surge mais fortemente na época da Revolução Francesa e depois na Revolução Americana, quando, em troca da gente delegar aos eleitos o nosso poder de soberano, o governo, o Estado, assume o compromisso de corresponder por garantir, respeitar, proteger e prover e facilitar, na realidade, o exercício do direito humano para todos. Então, com a crise de representatividade da burguesia, nós notamos que isso começa a falhar. Especificamente nos últimos 40 anos, depois do consenso de Washington, com Thatcher e Reagan e tudo mais, o Estado passa a não se considerar tão comprometido mais com direitos humanos, mas passa a se comprometer muito mais com os direitos dos investidores. E é isso que a gente vê hoje, que a gente vê uma crise profunda de disputa entre os direitos dos investidores versus os direitos humanos. Isso está acontecendo especialmente quando mais de 3 mil tratados de livre comércio, sejam bilaterais, sejam multilaterais, estão estabelecidos no mundo, todos eles com uma cláusula muito clara. E se o governo tomar alguma medida que faça cessar os lucros das empresas, elas podem entrar com uma ação na justiça, mas não na justiça normal, na justiça privada, junto a uma câmara de arbitragem que pode tomar decisões que são irreversíveis e secretas, confidenciais. Se chamam ISDS, que é exatamente, quer dizer, uma avaliação de impacto entre o Estado e o setor privado. E o que tem acontecido é que a maior parte desses casos tem sido imposto aos países, limitando profundamente a capacidade dos Estados de elaborar políticas públicas. Então, não é por acaso que os Estados têm progressivamente reduzido sua proteção ao meio ambiente e proteção aos direitos humanos, mas sim porque ela tem sido encurralada pela lei, por esses tratados, e o ISDS, tem multas vultosas impostas sobre eles. Então, nós estamos num momento no mundo que a gente precisa retomar a força dos direitos humanos a partir da mobilização da sociedade e tentar impor exigibilidade direta, ou seja, uma exigibilidade que usa os nossos instrumentos legais, mas mais do que isso, mobiliza a sociedade e garante que a sociedade tenha noção, tenha consciência plena dos seus direitos. Porque os direitos humanos não são uma legislação criada pelos tratados, ou pelos advogados, ou pelos congressos. Eles são reconhecidos, os direitos humanos são reconhecidos pelo Congresso, reconhecidos pela legislação, porque eles são conquistados na luta, no dia a dia, e nos acordos entre a burguesia e a sociedade. Então, nós temos que voltar, de uma certa forma, a pressionar. Então, a ideia da gente fazer um curso de exigibilidade direta começou nessa base, no ano passado. E nós estávamos a ponto de lançar o curso quando veio as férias e depois veio a Covid, né? A Covid-19, e nós ficamos encurralados nós mesmos, né? Sem poder fazer o curso porque não tínhamos mais como fazer a proposta que a gente tinha de ir para campo mesmo. E aí surgiu essa possibilidade de a gente fazer uma atividade conjunta com o fórum, no sentido de galvanizar a opinião pública em defesa da merenda escolar, como nos exemplos mais cabais da necessidade de termos direitos humanos na sociedade. Que as crianças não têm direito, elas têm direito, mas elas não têm como se defender, especialmente as crianças muito pequenas. E nossa sociedade tem uma capacidade os pais e os adultos muitas vezes reconhecem muito mais o direito dos seus filhos do que os seus próprios direitos. Nós achamos que essa possibilidade de galvanizar os direitos da criança poderia ser uma boa maneira de reavivar a luta do povo pelos seus direitos, todos, não só pelos direitos da criança, mas por todos os direitos. Então, a nossa ideia começou juntando essa energia para a gente fazer tentar ver como que a gente poderia agilizar
ações junto aos nossos parceiros, como o Ministério Público, a Defensoria e outros parceiros institucionais, mas mais do que isso, efetivamente a participação da sociedade civil, toda a sociedade civil e do povo, diretamente, cobrando diretamente do governo, das administrações, os seus direitos. A ideia nossa seria fazer o seguinte: originalmente, nós pensamos em fazer um curso bem curto, que fosse um curso dirigido especialmente aos militantes. Ou seja, por que os militantes? Ou seja, porque a gente precisa de força de trabalho, efetivamente. E, nesse momento, a gente precisa de gente que se doe, que consiga ter dedicação para fazer a tarefa. Então, a gente está pensando em fazer um curso que seja dirigido a pessoas que já tenham uma certa militância na área, ou conheçam o trabalho da área, ou tenham interesse imediato em trabalhar com a área. Ou seja, um curso seria um curso curto. A nossa previsão atualmente é de 4 sessões, no máximo 1 mês de duração, e que as pessoas que fizerem parte do curso, elas teriam um compromisso, elas assumiriam um compromisso de continuar com o monitoramento da realização do direito humano à alimentação por um tempo, e que, se ela quiser parar de fazer isso, ela teria que se comprometer a treinar alguém para repor o seu lugar. A ideia é a gente tentar fazer isso durante a quarentena, mas estender isso para o tempo que a gente precisar para retomar o poder de capacidade de mobilização do direito humano na sociedade brasileira. Então, a ideia é fazer isso, entende? Começar com esse curso de uma maneira bastante ativa e militante. A ideia seria, nesse momento, originalmente a gente pensou em trabalhar com 4 sessões de 2 horas. De 2 horas online, com trabalho de casa, né? Ou seja, com tarefas para serem cumpridas entre as sessões. Nós estamos vendo que as 4 sessões seriam o ideal, e a gente está propondo a seguinte estrutura. Deixa eu só pegar aqui um instante. Estaria propondo mais ou menos isso. Sem entrar em muitos detalhes hoje, a gente vai fazer uma divulgação mais ampla da proposta, mas essa é a proposta que nós estamos discutindo. Nós queríamos ouvir a opinião de vocês sobre ela. Então, as 4 sessões teriam, cada uma delas, 2 módulos, ou seja, 2 aulas. Seriam aulas de 45 minutos, com 30 minutos de debate, um intervalo de 15 minutos, e voltaríamos para uma segunda aula de 45 minutos, com mais meia hora de debate. Cada sessão teria 3 horas. Seria a nossa ideia. A gente começaria inicialmente com um módulo. 1 minuto. O documento desapareceu aqui. Pois é, então desapareceu mesmo. Eu vou ter que falar lá de cabeça. Não tem jeito. O módulo 1 seria sobre a origem e a natureza dos direitos humanos, onde a gente faria um histórico de como, mais ou menos, delineando um pouco do que eu falei nesses 5 minutos que eu falei sobre direitos humanos, como ele surgiu, de onde ele surgiu, de onde a legitimidade, como ele se consolidou. No segundo módulo, exatamente depois a gente falaria sobre o marco legal nacional e internacional do direito humano à alimentação, e mais especificamente do direito humano à alimentação e nutrição, onde a gente trataria na Declaração Universal, no Pacto Internacional de Direitos Humanos, em todos os documentos legais que normalizam o direito humano à alimentação internacionais, e com os componentes do Estado do direito humano à alimentação, os direitos, os atores que são envolvidos e tudo mais.
e a violação, o que representa a violação e como que a gente trabalha para resolver para reparar as violações. Esse seria o primeiro dia. Então, a gente teria 2 blocos no primeiro dia. O primeiro sobre a origem e o direito humano, a segunda sobre o direito humano à alimentação e o marco legal do direito humano à alimentação. No segundo dia, seria uma semana depois, a gente trabalharia como cobrar a realização do direito dos humanos e os diferentes tipos de mecanismos de exigibilidade. E a gente trabalharia com exigibilidade administrativa, exigibilidade política, exigibilidade quase judicial e a judicial, mostrando que, na realidade, a reparação dos direitos humanos não são feitas somente com instrumentos legais. Elas podem ser feitas diretamente, através da ação do próprio titular de direito ou de outros organismos políticos da sociedade, como comissões de direitos humanos de Câmara, de assembleias legislativas e da própria Câmara de Deputados e do Senado. E outros instrumentos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, que podem atuar como mediadores nesse processo. Bom, aí, depois disso, nós trabalharíamos, num segundo momento desse segundo dia, nós trabalharíamos com um marco legal da própria PNAE, ou seja, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente aproveitaria a tese da Vanessa, que ela fez um diagnóstico perfeito sobre isso, e ela delinearia para nós quais são os instrumentos legais que são criados a partir da própria PNAE. Quais são os instrumentos que a gente tem para usar, para cobrar a merenda do governo federal e do governo estadual e municipal. Isso seria no segundo dia. No final do segundo dia, a gente distribuiria para todo mundo um formulário que vocês poderiam usar para fazer um levantamento da situação dos municípios de vocês, ou do estado de vocês. E aí a gente aprenderia com isso como é que está a situação de vocês. Teriam um tempo, a gente vai estar pensando exatamente quanto tempo, seria 1 ou 2 semanas, a gente está avaliando, para vocês fazerem um levantamento junto à comunidade, junto à situação, junto à realidade, o que está acontecendo com a realização do direito humano à alimentação no PNAE, no município de vocês. Se já existe alguma coisa que está sendo feita, caso ele não esteja sendo aceito, implementado adequadamente, se não estiver sendo executado adequadamente. E aí, no segundo momento, nós teríamos uma apresentação. Tá certo, isso seria no segundo dia. No terceiro dia, nós por parte de vários atores, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a própria Defensoria, junto aos governos municipais e estaduais, tentando garantir o direito das crianças. E algumas delas também com bastante dos resultados que vocês obtiveram no levantamento que vocês fizeram. Então, a gente discutiria o que há de comum, o que está acontecendo de comum em vários estados e municípios, o que está sendo resolvido e o que não está resolvido. E a gente concluiria o curso com a 4ª sessão, onde a gente para essa sessão a gente convidaria nossos parceiros nacionais, como o Ministério Público, o Conselho do Ministério Público, o Grupo de Educação do Ministério Público. A gente está tentando ver se a gente consegue envolver também o Ministério Público Estadual. A Defensoria também já está participando, mas vamos ver que a gente envolve mais pessoas. E a gente faria uma sessão grande, onde a gente discutiria em todos os estados, com estratégias mais ou menos homogêneas, e a gente poderia estar avançando em direção a uma melhoria da situação das crianças. É importante a gente lembrar o seguinte: o movimento social não tem condições e pernas de fazer um monitoramento sozinho.
a gente tem que ter a participação das instituições públicas. Da melhor maneira possível e cobrar que as nossas instituições brasileiras cumpram seu papel, garantindo a realização do direito humano à alimentação. Então, acho que é mais ou menos isso que é a proposta. A nossa proposta seria começar o curso, provavelmente na primeira semana de junho. Na segunda. Na segunda semana de junho, e terminar o curso na primeira semana de julho. Mas seria mais ou menos essa a proposta. E eu acho que, em tese, é isso daí. Acho que a gente abre agora para perguntas. Claro, você me permite fazer uma complementação em relação aos critérios, né? Que a gente vai sim. essas coisas. Então, pessoal, a gente tem primeiro dizer que é um privilégio a gente poder estar compartilhando desse curso com o Flávio, com a experiência, né, e todo o acúmulo que o Flávio tem. Então, é uma oportunidade ímpar, né? A gente tem limite de número de participantes para esse curso, porque até para o acompanhamento, né, para o instrumento virtual que a gente vai estar utilizando. Então, a gente pensou o seguinte, né? Quem estiver fazendo o curso, como o Flávio bem explicou, a gente, em termos de critério de seleção e prioridade, a gente vai priorizar, então, né, na seleção, aquelas pessoas que já tenham uma atuação, alguma relação com esse campo da segurança alimentar nacional, e da alimentação escolar, especialmente como? A partir da atuação em conselhos, então, Conselho de Segurança Alimentar, seja estadual ou municipal, Conselho de Alimentação Escolar, quem esteja atuando em redes populares, redes da sociedade civil, movimentos sociais, e algo que precisa ficar bem claro, né? Quem estiver fazendo o curso está assumindo também um compromisso de não só estar participando desse curso, mas é uma participação ativa de alguém que vai estar se engajando a partir da rede onde atua para estar fazendo um monitoramento, né? Quer dizer, um mapeamento da situação da alimentação escolar nesse local. Como o Flávio falou, a gente, enquanto organização da sociedade civil, a nossa ideia não é criar uma expectativa que o fórum ou as universidades envolvidas ou a FIAM que vai, uma vez feito esse mapeamento, e dar sequência nele em relação às ações locais. A nossa ideia é que o curso ele sirva para sensibilizar e para instrumentalizar essas organizações e esses conselhos na exigibilidade desse direito, né, e para a atuação local. Então, para isso também a gente está fazendo um diálogo com o Ministério Público, a gente tem feito diálogo com alguns órgãos, nesse sentido de saber, né, que à medida que tem esse mapeamento, se tem espaço para estar acolhendo, né, eventuais casos de denúncia de violação. A gente vai abrir a inscrição para o curso muito provavelmente amanhã ou no sábado, então fiquem atentos às redes, né? E também a gente pode, quem está colocando aqui por e-mail, não sei, Stephanie e Lucas, né? A gente tem acesso aos e-mails de quem esteve aqui, né? Então a gente pode mandar também por e-mail essa informação. Vamos abrir um período curto para inscrição. E aí a gente vai utilizar esses critérios que a gente está dizendo agora, né? Que é esse engajamento que já está numa ação engajada e que está vinculada a alguma organização, algum movimento, algum conselho. Mas a gente vai disponibilizar todo o material do curso, as videoaulas, né? Os textos, a bibliografia, a gente depois vai disponibilizar para que todo mundo, mesmo quem não conseguiu entrar para o curso, cursar, né, de ampliar ao máximo esse canal, né, de formação, de acesso à informação e formação. A gente entende que, como o Flávio falou, que o direito humano à alimentação, a exigibilidade dele, um dos passos mais importantes são os titulares de direitos saberem que têm esses direitos, né? E também essa ação local
que as pessoas conheçam quais são as diversas estratégias de exigibilidade e possam, a partir das suas organizações, estar atuando em relação a isso. Então, é basicamente isso que a gente tem construído, né? A nossa ideia é ampliar ao máximo o leque de parcerias e de ação local em relação à exigibilidade do direito humano. Então, como o Flávio falou, nossa proposta é começar no dia 12, então sempre às sextas-feiras, à tarde, eu acho que às 16 horas, né, Flávio? Ou às 15 ou às 16. Passando a ter 3 horas, muito provavelmente vai ser de 15 às 18 horas, né? Isso é uma coisa que a gente poderia discutir com eles, se é melhor das 15 às 18 ou das 16 às 19. Exatamente. E daí também a gente vai ter uma série de textos, de materiais que a gente vai estar sugerindo e orientando, ou seja, participar do curso também vai requerer uma organização aí do tempo, né, de quem for fazer o curso, para estar se aprofundando nas temáticas que vão ser discutidas e, ao mesmo tempo, também desenvolvendo, né, o mapeamento que a gente está aí propondo. Então, agora a gente vai abrir para as dúvidas e perguntas e reações, e aí a gente poderia combinar o seguinte: quem tiver alguma dúvida, coloque aqui, por favor, no chat, né? E aí a gente lê a dúvida e a gente vai tentando tirar na medida do possível. Podemos combinar assim? Então, está aberto. Quem quiser colocar alguma dúvida, alguma questão, reação, o que vocês acham da proposta, podem colocar aqui no bate-papo. A Carolina está perguntando se a gente vai trabalhar a nova resolução do PNAE. Carolina, muito provavelmente sim, né? A gente vai, embora a nova resolução, eu tenho até que ver, mas tem algumas resoluções que saíram que elas tratam de um período posterior, né? Que é a partir de janeiro do ano que vem. E a gente, nesse momento, está com foco na questão da pandemia, mas acho que é uma questão para a gente avaliar sim, né? Então, para quem não está sabendo, saíram resoluções relacionadas aí ao PNAE, que é importante a gente tomar ciência, inclusive porque ela trata sobre como ir harmonizando, né, o PNAE com o próprio guia alimentar, que é um guia que a gente tem bastante orgulho de ter aqui no nosso país. Dúvida, Alexandre, Flávio está trazendo a dúvida. É possível correr no período da manhã ao invés da tarde? Alexandre, o Flávio pode responder também, mas eu vou te colocar uma questão até enquanto mulher. A gente percebe que pela manhã existe uma dificuldade muitas vezes maior, principalmente, né, dessa questão de quem está com crianças em casa, de quem está responsável por fazer almoço, e aí a gente entende que esse trabalho, inclusive, ele precisa ser compartilhado entre homens e mulheres na família, não podia deixar de aproveitar para falar sobre isso, mas a gente pensou mesmo no horário da tarde por ser um horário mais viável, né? Dentro da nossa perspectiva, pelo menos pela experiência que a gente tem tido na feitura de webinários e de seminários, amanhã é muito mais complicado. Muito mais complicado. Eu proporia que a gente tentasse ficar com esse período da tarde. Eu queria ver qual seria a opção que vocês teriam. Se seria As pessoas estão escrevendo aqui, Flávio. Alguns estão botando de 15 às 18, outros de 16 às 19. A gente vai coletar essas informações. Tem... quem é que está perguntando aqui? Alguém está perguntando? Deixa eu ver. Ah, sim, a Paula está perguntando como será o processo seletivo, né? Então, Paulo, a gente está fechando um formulário de inscrição. Nesse formulário, então, a gente vai pedir algumas informações, inclusive a gente vai pedir, né, alguma comprovação de que aquela pessoa que está se inscrevendo, ela está ligada a algum conselho, ela está ligada a algum movimento da segurança alimentar, né, e da alimentação escolar. E aí, uma vez que encerra as inscrições, a gente vai aplicar esses critérios para poder definir quem são as pessoas que vão ocupar as vagas, né, que a gente tem para o curso, que vai aí, a gente está fazendo um cálculo entre 150 e 200 vagas para participar aí do curso.
Lembrando que também a gente vai disponibilizar, né, Flávio, todo esse material também, mesmo para quem não vai estar aí dentro da sala virtual, né, participando Sim, aí do curso. sim, o curso vai ser disponibilizado publicamente posteriormente, sem problema. Ó, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Então, Paulo, eu já respondi, né, Paulo, sobre o processo seletivo. Então, Marcela está aqui perguntando, falando que é estudante de nutrição e perguntando se poderia participar apenas como ouvinte. Primeiro, Marcela, te agradecer por você estar aqui, a importância da gente ter, né, os estudantes engajados aí nessa luta pelo direito humano à alimentação, isso para a gente é de suma importância. Eu acredito, a gente ainda vai ter que avaliar isso, que a gente vai ter dificuldade de, nesse momento, ter ouvinte por causa do limite que a gente tem para atendimento, né, para ter a sala virtual e tal, e a interação. Mas acho que a gente pode estudar sobre isso, de toda forma. O material ele vai estar aí disponível, né, inclusive para que as universidades possam utilizar no processo de formação também, né? A gente tem muitos professores das universidades, né, do campo da nutrição, por exemplo, engajados, né, ou no fórum, ou nas demais redes, no Nutrição, nos projetos. Então, acho que a gente pode pensar também como fazer um processo aí mais amplo de multiplicação. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ter uma categoria ouvinte, muito provavelmente não. Não é isso, Flávio? É isso mesmo. Vanessa, tem uma pergunta aqui. Por quem que está sendo construído o formulário? Na realidade, o formulário está sendo pensado ainda. Já existe um modelo que foi originalmente elaborado pelo Centro de Ciência e Tecnologia nosso, mas ele está sendo revisto. Ele ainda não está finalizado. Ele será distribuído na segunda semana, depois do segundo bloco. Exatamente. E esse mapeamento, né, esse formulário que a gente vai estar trabalhando no curso, depois a gente pode também divulgá-lo, né, para que ele possa ser um instrumento utilizado por outras pessoas, sem problema algum. A nossa ideia é justamente criar um instrumento que possibilite, instrumentalize mesmo, né, as organizações, para que elas possam olhar para a alimentação escolar, identificar nesse período da pandemia, né, se esse direito está sendo garantido, se esse direito está sendo violado, se está sendo violado, pensar quais são as estratégias, os passos que podem ser dados para a exigibilidade desse direito, que, como o Flávio falou, a gente tem desde a exigibilidade administrativa, que aí a gente vai aprofundar isso no curso, mas também vai estar nos textos que a gente vai estar compartilhando, até a exigibilidade judicial, que aí é um último passo, mas você tem vários passos, tem a administrativa, a política, a quase judicial, aí são pontos que a gente vai estar abordando aí no curso. Aqui tem umas queixas, tem umas denúncias já. Já tem, né? Tem denúncia. Então, gente... Aqui deixa eu ver, Jardim da Liberdade. Jardim da Liberdade, ela diz que crianças tem famílias que têm 2 ou 3 crianças e eles não estão recebendo alimentação. É isso exatamente que nós estamos tentando documentar, minha amiga. O negócio é a gente estar tentando documentar essas coisas e fazer com que elas, além de serem documentadas, elas sejam encaminhadas junto às autoridades. Então, o que a gente vai fazer durante o curso é exatamente discutir de que maneira que nós, enquanto membros da sociedade civil, organizações populares, organizações sindicais ou associações de profissionais, junto com a população das ações comunitárias, sociedade de comunidades e tudo mais, como nós podemos criar mecanismos locais de acesso a que as pessoas possam reclamar. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é a gente tentar ver outras estratégias mais coletivas de cobrar que não sejam individuais. A gente vai tentar discutir tudo isso durante o curso. Mas hoje a gente não está colhendo denúncias ainda. A gente não tem como dar conta de... É isso que a gente está dizendo, exatamente que eu tentei dizer, e a Vanessa também afirmou, que nós, enquanto sociedade civil, sozinhos, no nosso grupo, né, dessas pessoas que estão organizando o curso, nós sozinhos não temos capacidade de dar seguimento a todas as denúncias. Nós vamos precisar criar fluxos de mecanismos de coleta de dados, junto com as autoridades, junto com
os organismos que são responsáveis por fazer a investigação. Exatamente. Do Ministério Público, da Defensoria, das ouvidorias e tudo mais. Aí, uma vez estabelecidos esses canais mais claros, a gente espera que fique mais fácil a população ter os seus direitos cobrados, entende? É isso que a gente vai fazer. Exatamente. Então, primeiro dizer aqui que está aqui na sala, eu queria agradecer a presença dela, essa pessoa que é histórica e tão importante para o programa, né, que é a Albanês Peixinho, está aqui com a gente. Alba, um beijo para você, todo o nosso reconhecimento por tudo que você representa, né, todo esse processo de construção da alimentação escolar enquanto uma política de segurança alimentar e nutricional, de garantia do direito humano à alimentação. Então, a gente reconhece em você alguém que contribuiu muito, né, para que esse programa fosse se aprimorando e se fortalecendo ao longo dos anos, né? Então, como o Flávio falou, a gente já está tendo aqui alguns casos, né, de violações que estão sendo colocados. É muito importante essa atuação, tem gente aqui do CAI, então, assim, essa questão do Conselho de Alimentação Escolar é extremamente importante, é um dos aspectos que a gente vai estar destacando no curso, né, o papel central que o Conselho tem na fiscalização, no monitoramento do programa. Então, conselheiros do CAI vão ser muito bem-vindos também aí no curso, e a ideia do curso é a gente trocar também experiências, né? A gente está buscando um diálogo com o Ministério Público justamente para fazer uma interlocução com as ouvidorias, né? Esse é um canal importante também que a gente vai ver no curso, para trazer essas questões, né, da onde não está sendo garantido o direito. Esse debate da universalidade também é um debate que a gente fez na semana passada na live, a gente fala um pouquinho sobre isso no guia, né, que eu coloquei o link aqui para vocês. Então, assim, a ideia é a gente ficar bastante atento à garantia desse programa nesse momento aí tão importante. Estou vendo que como estão, Alexandre está perguntando aqui para a gente, como estão lidando com a divulgação? Posso contribuir com ela? Alexandre, toda ajuda ela é bem-vinda, toda mobilização ela é bem-vinda. A gente vai, como eu falei, ou sexta ou sábado, que a gente está fechando o formulário de inscrição e tal, a gente vai divulgar a abertura das inscrições, então a gente vai estar mandando por e-mail, vai estar nas nossas redes sociais também. E aí vai ser super bem-vindo você também estar fazendo essa divulgação, porque o prazo para inscrição não vai ser um prazo muito longo, como o Flávio falou, e aí algumas pessoas, Flávio, é possível que tenha chegado um pouquinho depois da sua fala, tem gente perguntando, vai ser quando? Quais são as datas? Então, às sextas-feiras à tarde, a gente está vendo se vai ser de 15 às 18 ou de 16 às 17. 19. Às 19, desculpa. Começando no dia 12 de junho, tá? Então, esse vai ser o dia dos nossos encontros em relação ao curso. Vanessa, estão perguntando aqui se o curso vai ser feito sempre por essa plataforma. Então, não, a gente vai fazer, a gente está fechando ainda a plataforma que a gente vai trabalhar, né? Tanto a plataforma para a interação, né, para as videoaulas, mas também a plataforma que a gente vai estar utilizando para fazer um repositório, né, dos textos, dos materiais que a gente vai estar utilizando aí para o curso. A Ana Paula Souza está perguntando quais serão os dias da semana. Então, vai ser às sextas-feiras à tarde, começando no dia 12, né? Quero aproveitar também aqui para saudar a Ana Paula aqui da Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania tem feito uma atuação de grande importância nesse momento de distribuição de alimentos, né, para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, mas também um trabalho de formação de lideranças. Então, é importante. Que bom, Ana Paula, que você está aqui com a gente. Né, a Ação da Cidadania é um importante parceiro aí nessa luta contra a fome. Eu queria falar também... Tem mais alguma pergunta? Maraísa... O período já aconteceu... Até Maraísa, de Diamantina, ela fala que é do GT da aba de Campesinato e Soberania Alimentar. E gostaria de saber se as aulas já estão definidas. Você já ouviu, né, Maraísa? Então, é sexta-feira, a partir do dia 12.
E a participação de vocês é muito importante. Excelente. Perfeito. A data tem que ser realmente, a Silmara está falando, né? A data, Silmara, acho que você já teve outras lives, não é? A gente já se falou, né? A data tem que ser realmente fixa para conselheiros solicitarem efetivo exercício para participar do curso. Não queremos perder nenhum dia. A gente pensou em realmente manter um dia fixo, né? Porque isso facilita. E como a gente já vem fazendo as lives, né, da alimentação escolar às sextas-feiras, a gente vê que isso tem tido, né, uma boa adesão, né, para a gente também tem sido um horário bom para a gente se organizar. Aí o Hernani está aqui repetindo a pergunta, desculpa, Hernani, a gente não tinha visto a sua pergunta ainda, né, sobre outros programas de aquisição de alimentos serão abordados como o PA. Então, Hernani, a gente vai focar o curso, como o Flávio falou, ele é um curso de curta duração, então a gente precisou fazer escolhas, né. Nesse caso, a gente vai estar falando do PNAE, e dentro do PNAE da aquisição, né, de alimentos da agricultura familiar. Mas neste momento não necessariamente a gente vai estar falando do PA, porque aí é um outro desenho, né, e aí a gente precisaria de mais tempo para estar fazendo isso. Mas aproveito para lembrar, eu sempre falo isso quando a gente vai fazer as lives, tem uma grande campanha nacional que está sendo puxada pela Articulação Nacional de Agroecologia, que o Fórum se soma e um conjunto de outras organizações, que é pela retomada do PA, pela sua importância com recurso. A gente já teve, até em função dessa pressão popular, né, liberação de recursos para o PA, mas essa liberação a gente considera que ela ainda é insuficiente frente à demanda, né, que existe de abastecimento e de incentivo à produção de alimentos aí pela agricultura familiar. Inclusive, já existe... A Silmara está falando várias, nós já somos amigas virtuais. Não, só em Hernani, a questão é a seguinte, já existem, inclusive, algumas iniciativas jurídicas, judiciais. A própria Procuradora Federal de Direito do Cidadão, que acabou de sair agora, na sexta-feira, ela questionou o FNDE sobre o fato de alguns estados não estarem utilizando as compras diretamente da agricultura familiar. E o processo está em andamento já. Quer dizer, existe já alguns questionamentos, a gente tem que estabelecer junto com o Ministério Público Federal como a gente vai dar seguimento a essas coisas junto com eles, inclusive. Isso seria parte dessa última aula, onde a gente estabeleceria algumas estratégias conjuntas, prioritárias, porque são muitas possibilidades. A gente tem que ter clareza que a gente vai ter que se concentrar nas mais possíveis e mais viáveis, e nas quais a gente tem a possibilidade de ter o apoio mais forte das instituições que estão aí para fazer isso, né? A Maína está perguntando, né? Terceirização. Não, isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que abordar, né? Sim. Entra na questão da qualidade. De alguma forma, a gente vai tentar, dar um panorama geral, né, sobre a alimentação, sobre o programa de alimentação escolar, né, e os instrumentos para... E quais são as dimensões aí do direito que estão colocados dentro dos direitos humanos, né, que estão colocados aí dentro desse programa. Então, assim, na verdade, como é um curso curto, a gente não vai conseguir aprofundar muito tudo, né? Por isso que a ideia é a gente fazer esse exercício de mapeamento, de pensar estratégias conjuntas. A gente também vai estar indicando bibliografias para aprofundamento, né? Então, assim, são possibilidades aí da gente estar colocando. A Ana Paula, da Ação da Cidadania, está falando que esse curso será de grande importância para a atuação da Ação da Cidadania, quanto às estratégias de formação de lideranças, e que poderemos contribuir com bastante informação para o mapeamento devido à capilaridade. Perfeito, Ana. Então, assim, seria bem importante a gente estar junto, né, em vários momentos. Então, quando sair a divulgação do curso, você está divulgando também para a base aí da Ação da Cidadania, e essa parceria com a ação com a Ação da Cidadania para a gente vai ser de grande relevância e importância. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E eu volto só a ressaltar uma coisa que acho que é fundamental. E
um grande problema que nós temos no Brasil é que nunca nós conseguimos criar efetivamente uma cultura de direitos a partir dos titulares de direito. A gente tem uma cultura de direitos a partir dos profissionais, das pessoas que trabalham com a área e tudo mais. Mas muito pouco foi feito, na realidade, de consolidar a cultura de apoderamento, ou seja, do povo se apoderar do direito como sendo um atributo seu, que é. E é só a partir disso que a gente vai conseguir ter uma transformação na realidade. Porque isso vai influenciar também os próprios gestores não, os operadores dos programas são parte da sociedade. Se eles sentirem que, se eles tiverem dentro da sua cabeça que o direito é uma realidade, não é uma invenção de ninguém, passa a ser uma obrigação, enquanto funcionário público, enquanto gestor, enquanto trabalhador do setor público, de cumprir as tarefas que são parte da garantia do direito. Isso muda a realidade da partir de baixo para cima, entende? E nós temos que ter clareza de uma outra coisa, que muito do problema da realização do direito humano à alimentação no próprio PNAE é uma certa dificuldade que sempre houve dos funcionários que trabalham na ponta de se sentirem responsáveis porque eles não tinham autonomia para garantir a realização do direito quando eles fossem cobrados. Então a gente tem que trabalhar nessa questão da capacitação e como resolver esse problema. Como a gente trabalha por exemplo, com as merendeiras, com os professores das escolas, com as pessoas que cuidam do armazenamento dos alimentos e tudo mais, como a gente faz para que elas se sintam parte do movimento de garantia do direito. E como a gente pode apoiar as suas demandas, inclusive. Por exemplo, a gente vê muito agora na Covid, na questão do equipamento de proteção individual. No caso da merenda também tem isso, né? As pessoas têm que usar luva, têm que usar gorro, têm que usar uniforme, tudo isso. Em muitos lugares não existe nada disso. E elas são cobradas como se fossem responsáveis, e quando na realidade não é por responsabilidade direta das pessoas que estão trabalhando na ponta, às vezes, garantir isso. É muito mais uma responsabilidade do setor gestor. Então a gente tem que ver como trabalhar com essa questão de uma maneira que seja catalisadora e potencializadora da criação de uma cultura nacional de direito humano que possa expandir depois da merenda da criança para todo mundo. Porque se a mãe, por exemplo, os pais hoje em dia, eu tenho certeza que eles acreditam muito mais no direito dos seus filhos do que no seu direito. Pode ser um bom... Desculpa. Não, eu só estava terminando, queria terminar isso. Eu acho que é um gancho a gente potencializar nesse momento. O momento, usar especificamente essa oportunidade que a gente está tendo de transformar o direito humano à alimentação da criança na escola como um direito fundamental, essencial para tudo na sociedade, que os pais, eventualmente, com o poder de ter o direito. E sintam que eles também e elas também têm o direito. Coisa que hoje não é patente. As pessoas não se sentem donas do direito. Elas se sentem como que estão recebendo migalhas e ofertas de esmolas, né? Quando na realidade não é nada disso. É um direito constituído, é um direito completo das crianças e dos seus pais e de toda a sociedade. Flávio, isso que você está trazendo é de grande importância a gente destacar, né, que nesse momento de pandemia é ainda mais importante a gente reafirmar que o direito à alimentação, e no caso o direito à alimentação escolar também, é um direito. E por ser um direito, precisa ser assegurado. Então, a gente, inclusive, eu coloquei o link aí, depois eu posso colocar de novo, mas várias organizações em parceria, né, são as organizações que estão à frente da Organização da Conferência Popular Democrática de Segurança Alimentar e Nutricional, elaborou lá no início da pandemia um documento, né, onde a gente fala garantir o direito humano à alimentação e enfrentar a fome no período de pandemia, a dignidade e a vida humana em primeiro lugar. Então, lá a gente faz uma análise sobre essa questão das repercussões da pandemia e de todas as medidas que precisam ser tomadas
no direito humano à alimentação e a importância de, nesse momento, a gente reforçar, né, que a alimentação é um direito que precisa ser assegurado, né? Então, esse é um aspecto aí central, ainda mais quando a gente está falando de alimentação escolar e dos direitos que estão relacionados aí à criança e ao adolescente. O Magno e a Franciele são extensionistas rurais, Flávio, e aí eles estavam aqui comentando, perguntando, dizendo que gostariam, né, de que o curso tivesse, dentre seus participantes, extensionistas rurais que atuam aí diretamente com a operacionalização do PNAE a partir da assistência, né, à agricultura familiar. Então, primeiro dizer que a gente fica feliz... De que estado eles estão? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. De toda forma, a gente fica bem feliz de ter pessoas aqui, né, que são ligadas à extensão rural. Tudo bem, prazer. Estou perguntando porque nós estamos fazendo um programa junto com a ATER da Bahia e nós estamos trabalhando exatamente com isso, com os extensionistas rurais. Eu vou ver se consigo passar algum material para vocês depois. A gente deve estar terminando o material todo agora, daqui a um mês, daqui a uns 15 dias a gente passa para vocês também. Só entrar em contato com a gente, tá, Franciele? Eu não estou conseguindo ver aqui o... Você está me ouvindo, Flávio? Estou te ouvindo, sim. Parece que a minha tela congelou, não estou conseguindo ver mais atualizado o bate-papo, né? Mas aí eu estou vendo que a Maria está perguntando quantas vagas, a gente falou lá no início, Maria, vão ser entre 150 e 200 no máximo, que é o que a gente consegue abrigar nesse momento, mas a gente vai disponibilizar o material de forma ampla, né, para que todo mundo possa ter acesso. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Não sei, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Congelou aqui para mim também. Não sei, não tem mais nenhuma pergunta. Se você estiver conseguindo ver, então acho que a gente pode ir encaminhando, né? Tem algumas pessoas que trouxeram aqui questões de violação, né? Por que não está atendendo o público que estuda à noite? Vou falar aqui muito rapidamente disso, né? Mas essa é uma questão que a gente tem trazido com força, né? Sobre a importância da gente preservar essa questão da universalidade do programa, né? A gente tem uma preocupação muito grande em que, pese as dificuldades de recursos, enfim, é que focalizar o programa só num determinado público, como, por exemplo, o público do Bolsa Família, pode ter repercussões que a gente entende que, neste momento, a gente precisa afirmar cada vez mais a questão da universalidade, e porque tem muitas famílias que cruzaram a linha de pobreza, né? Muito rapidamente, que não estão inseridas aí dentro do Bolsa Família. No Nordeste, então, a gente teve muitas famílias que acabaram sendo, né, excluídas. Tem uma fila grande de famílias para entrar no programa. Então, a gente entende que, nesse momento, é importante atender a totalidade. E aí, lembrando que o PNAE, ele deve ser assegurado tanto com recurso federal quanto com recurso municipal e estadual. Esse recurso federal que ele é transferido, ele é um recurso que ele é suplementar, né? Então, esse ponto também aí é importante da gente tá destacando, né? Deixa eu ver. Fechou aqui o bate-papo? Não, aí tem a Isis, falou que... agora abriu. Ela é do PNAE. A Isis... Ela é do PNAE e ela gostaria de reivindicar a participação no curso. É só mandar o nome, vamos lá, vamos incluir você, sim. Isso. A gente vai, como eu te falei, a gente vai receber as inscrições, né? A partir disso, a gente vai tentar garantir a maior diversidade possível. A gente não sabe quantas pessoas vão se inscrever, qual vai ser o tamanho da demanda, né? Mas também a gente vai estar disponibilizando os materiais. E eu acho que a Albanete perguntou alguma coisa, mas a pergunta dela sumiu aqui. Não estou... Peraí, deixa eu ver se eu acho. Eu não estou encontrando, não. Alba, se você puder botar de novo a sua pergunta, que ela sumiu aqui para mim. A Natália está falando... A Natália está lembrando uma coisa importante, né? Que é o registro da presença,
E aí ela está dando todas as instruções aqui. Muito obrigada, Natália. Deixa eu ver se eu acho a A pergunta Alba diz não, da... eu não. Ela diz eu não tenho pergunta nenhuma, ela diz aqui. Ah, tá. Eu achei que você estava perguntando alguma coisa pelo nome aqui. Pode ser. Ah, não, é Alexandre. Desculpa, Alba. Olha, eu pensando aqui, eu olhei rápido, passou aqui, Alexandre. Dúvida, observação 3. Essa observação do professor Flávio é extremamente relevante, pois trata de discutir a estrutura do sistema da alimentação escolar. Falar sobre as cozinheiras invisibilizadas por esse mesmo sistema é trazê-los para uma das principais pautas de discussão. Alexandre, perfeito isso que você está falando. De fato, as cozinheiras, né, que estão lá na ponta do Pinai, que é um ator extremamente importante para esse programa ele ser executado, né, na ponta, é quem está ali no contato com as crianças, é quem está preparando os alimentos, também é uma das pontas mais frágeis, né, dentro desse sistema, né, são trabalhadoras que muitas vezes estão com poucos direitos, sobrecarregadas, né, e com uma função aí que é de suma importância. Esse aspecto, de fato, ele é bem relevante. Eu espero que a gente tenha, né, no curso pessoas, né, merendeiras. Algumas lives que nós fizemos, a gente teve participação de um número grande de merendeiras participando aí, trocando com a gente. Deixa eu ver, mais alguém? É isso, né? Ó, já tem aqui, ó, Silmara, isso mesmo, Silmara é cozinheira municipal, tá aqui representando a categoria. O Hernani está falando que se sentiu contemplado aí na fala do nosso grande mestre Flávio, todo mundo se sente, né, Hernani? Impressionante como o Flávio, né, tem aí toda essa bagagem, toda essa trajetória. E falando que nós precisamos criar uma sociedade que saiba dos seus direitos. É exatamente isso, a gente está utilizando, nesse caso do curso, a alimentação escolar, né? Mas como bem o Flávio falou, é uma proposta de também contribuir para esse fortalecimento da cultura de direitos num momento em que essa cultura está bastante fragilizada, né? Está colocada em xeque, e que é fundamental, sim, a gente estar afirmando os direitos, em especial aos direitos humanos. Até porque um dos principais passos para a gente garantir que esses direitos aconteçam é os titulares do direito saberem que tem esse direito, que é um direito, que não é uma ajuda, né? Que a alimentação escolar teve uma luta muito grande para a gente ter essa conquista da alimentação escolar, né? Para que ela seja uma alimentação e não apenas uma merenda, para que ela atue enquanto uma ação que promove o direito humano. Então, tem toda uma trajetória de luta da sociedade brasileira na construção desse programa, né? Por isso que a gente também optou por começar por ele, né, Flávio? Exatamente. E é um dos programas... Gente, mais alguma dúvida? Oi, Flávio, fala. Enquanto isso, eu vou olhar as dúvidas. Não, eu acho que é um dos programas que tem conseguido abrir espaço também para essa discussão muito, né? Inclusive, eu agradeço o espaço que a gente teve junto com a Albanede de levar essa discussão dentro do próprio PNAE e que abriu espaço para a gente estar hoje onde está também, né? Essa cooperação, que foi uma cooperação muito profícua. Exatamente. Flávio, acho que não, a Regina está digitando alguma coisa aqui, Regina Lang, nossa querida Diomar, professor do curso de Tecnologia em Agroecologia. Estamos iniciando um trabalho junto aos agricultores familiares do litoral do Paraná para que possam ofertar alimentos para o PNAE. Muito bom, Diomar. Essas experiências, gente, de atuação no PNAE, quem quiser compartilhar esse relato com a gente, né, sobre essas experiências, pode mandar para o e-mail do fórum, a Gabi vai colocar aqui para vocês. É sempre importante a gente ter esse banco de experiências, porque, inclusive, no debate público, muitas vezes as pessoas, mas isso não é possível. E aí, quando a gente mostra, olha, mas em tal lugar está acontecendo, né? Então, é possível sim. Como é que a gente troca essa experiência? Então, quem quiser estar compartilhando seus relatos, por favor, mandem para a gente. Regina, querida, obrigada. Pois é, gente, eu acho que então a gente vai terminando por aqui e a gente vai manter vocês informados da convocatória para inscrição e quando a gente vai começar. De qualquer forma, que as pessoas que não puderem participar porque não tiver vaga, nós vamos fazer o possível para garantir que esse material seja disponível para todo mundo, para que a gente possa divulgar o material ao máximo. Exatamente.
Então, agradecemos a todos e a todas a participação, mais a todas, né, do que todos. E como sempre, né, aliás, as mulheres continuam dando exemplo de militância e de combatividade. Eu adoro isso daí. E um bom abraço para todos vocês e vamos continuar juntos. Porque esse momento, para mim, é um momento de virada. Eu entendo que, eu brincando não, mas falando sério, né, num texto que eu escrevi recentemente, eu disse que apelar para o coração dos pais pode ser um momento muito importante de fazer, porque tem pais que a gente não gosta muito, que gostam muito dos seus filhos. Quem sabe eles conseguem mudar a partir de uma coisa que aconteça com os filhos deles, né? Então, um grande abraço para vocês todas e todos, e nós nos vemos aí por aí, na internet por enquanto. Um abraço. Um abraço, gente. Fiquem em contato então com a gente. Em breve a gente vai, entre amanhã e sábado, a gente vai divulgar, né, Flávio, a ficha de inscrição. E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, né? Mas, em princípio, a gente também na ficha vai deixar ali informações para tirar dúvidas. Ok? Não esqueçam de registrar a presença, viu? Porque isso é importante para a gente garantir a nossa visibilidade também. Exatamente. Inclusive, Flávio, eu acho que foi, agora eu não vou me lembrar quem colocou aqui os endereços, né, da página de vocês, né, onde que pode o canal do YouTube e a página das redes sociais. Vanessa. Ah, foi Natália, né? Natália, obrigada. Ótimo. Então, acessem, gente. O pessoal do Nutrição tem desenvolvido um trabalho do centro, né? Tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, sempre com webinar bem interessantes, então vale a pena conhecer e ter acesso. E também convido vocês a estar acessando as nossas redes sociais do FBSAM, né? E a nossa página também, www.fbsan.org.br. Bye, bye, gente. Bye, bye, gente. Um abraço. Nos vemos.